Olá, meu povo! Estamos dando início ao 21º episódio do nosso programa, o Papo Imobiliário, o seu primeiro podcast no setor imobiliário do estado de Alagoas. Hoje temos a honra de receber o nosso amigo Michel Alexandre, mas antes de passar para a apresentação do Michel, vamos falar dos nossos patrocinadores, das pessoas que nos apoiam, pessoas e empresas que estão ao nosso lado, incentivando o nosso trabalho e acreditando nele. Gostaríamos de começar falando sobre a Prefeitura de Arapiraca, né? Uma grande incentivadora aqui do programa, incentivando a gente culturalmente. Agradecer muito a colaboração deles aqui com o programa e falar um pouco dos projetos, né? A Prefeitura está com muitos projetos aqui e no programa anterior a gente inclusive falou sobre a revitalização do Lago da Perucaba, né? A Via Lagunar, o Centro de Convenções. Então a Prefeitura vem fazendo muito por toda a população de Arapiraca e vem incentivando a gente aqui no podcast culturalmente, né? Entregar conteúdo de qualidade para vocês que estão aí em casa assistindo. Também temos a Comercial Casa Nova, nosso amigo Betinho, ali na Avenida Rio Branco, em frente ao Clube dos Sumicultores. Lá não é preço baixo. Não é desconto, é Não é- preço baixo de verdade. Toda vez o Sidney faz isso, toda vez o Eduardo complementa. É porque, pô, é barato demais. Aí eu fico pensando se eu digo que é barato ou o preço baixo. O valor é competitivo, o preço deles, né? Ele Não, Betinho e se tiver arrasa. algum maior, ele cobre. Isso Nem se mesmo. preocupe. Exatamente, Comercial Casa Nova, pensou em construir, já lembra dela. E puxando o gancho, aí você já lembra da Nix Construtora. Nix há mais de 10 anos no mercado, uma construtora que tem uma expertise em obras financiadas, então pensou em construir, lembra da Nix. Nix e Comercial Casa Nova, pensou em comprar material de construção, compra no Betinho da Casa Nova. Só ressaltando o Nix aí, desde o alto padrão até médio padrão e casas Popular. também mais acessíveis. A Nix aí abarca todo esse público com aquisição e construção, e você que quer a sua casa já pensada, cada cômodo, do jeitinho que você sonhou, a Nix é a construtora ideal para abarcar esse seu projeto. E falar um pouco da Caoa, né? É muito bom falar da Caoa, aqueles... porque eles não Nossa, vendem, aqueles eles não carros. vendem nem carros, né? São naves espaciais. A gente fala que a casa é o tecnologia. sonho, mas o carro também é o sonho. E Eu ando aqueles sonhando com carros, esses carros da Caoa. a Riso, os Tigos, todos os Tigos são muito bons, muito tecnológicos. Segurança, beleza, economia. E com a E linha híbrida tecnologia. agora. A linha A híbrida agora, tecnologia, falou em tecnologia, falou em Caoa o Cherry. combustível tá caro aí, ó. Você compra o seu carro elétrico, você vai esquecer de quando colocou combustível. E lá tem um super atendimento com a Grazi, Fala com ela que ela... atendimento VIP, Precinho ela faz, né? além dela ser uma super profissional, muito competente para lhe dar toda uma consultoria. Procura a Grazi lá na Caoa Cherry, JCF Motors, em Arapiraca. E iniciando o papo imobiliário de hoje, vamos falar sobre um modelo construtivo inovador. E para isso chamamos ele. Começou a empreender com 16 anos, está à frente da construtora Concretize, especialista em imóveis de luxo. Está trazendo um método construtivo chamado Light Steel Frame. Estamos falando dele, Michel Alexandre. Eu não conheço essa pessoa. Eu conheço Michel Concretize. Porque todo canto que a pessoa vê ele é Michel Concretize. Eu conheço porque eu conheço o Michel há muitos anos, né? Daqui, assim, já da cidade, quando ainda era Michel Trator, mas está aí empreendendo desde novo e tendo muito sucesso na construção civil aí à frente da Concretize. Michel tem um estilo muito arrojado, de ser empreendedor, trazendo novidades para o nosso mercado, como o exemplo da Light Steel Frame. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes a gente queria, Michel, que você falasse um pouco sobre a sua história, brevemente, mas falasse um pouco sobre você, da sua história profissional. Isso. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, conheço todos aqui de longa data. E eu comecei a empreender com 16 anos de idade, onde eu coloquei a minha primeira empresa, né, com a ajuda dos meus pais e tal. Ficou conhecida por muito tempo aí, foi a Michel Trator. E fiquei quase 25 anos à frente dessa empresa. Depois eu estive à frente do Super Trocão, também, que foi a empresa referência
em algumas mudanças de como se fazia a revisão dos carros, né? A gente vinha com uma sala de espera que até então não tinha, um atendimento personalizado para as mulheres, aquela questão de buscar o carro na residência, tudo isso a gente vinha fazendo lá há mais ou menos 20 anos atrás, que hoje Que era uma inovação. Lá atrás não tínhamos esse tipo de atendimento ainda, né? Exatamente. Hoje já praticamente é um padrão, você vai abrir um centro automotivo, você tem que ter aquela salinha de espera, mas na nossa época lá era uma sala de espera, tem que ter revistas. As revistas da época, Veja. Ainda bem que essa época sua aí não é minha, né? Assim, não, eu sou não, uma jovem. Com certeza. Mas assim, com interessante, certeza. né? A visão que ele já Isso, teve. que ele já tinha de um atendimento diferenciado. Da mesma forma que já vem com a nova visão do Light Steel Frame, né? É isso, porque o que é que eu sempre identifiquei desde os meus primeiros empreendimentos? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, mas sempre dentro da realidade e estar sempre aberto às inovações e fazer algo diferente, dar um atrativo, alguma coisa a mais para o cliente, para que ele nos procure, porque desde sempre a concorrência sempre existiu, sempre vai ter outras empresas no mesmo segmento e a gente tem que ter um diferencial, como o Sidney tem, como o Eduardo e a Natália têm nos trabalhos dele, que assim, para se destacar e conseguir atingir um público maior, né, Sidney? Então a gente sempre identificou isso aí e todos nós vivemos do cliente. Então o cliente é o nosso patrão. Então a gente tem que sempre inovar nisso aí. E houve muitas críticas durante esse processo de empreendimento, porque a gente sabe, né? Prego que se destaca é martelado. Oh! Então, deve ter ouvido um pouquinho de picuinha do pessoal daqui, hein? Não, só para contar um pouco rapidamente da história da Concretize e como é que eu cheguei aqui hoje para falar para vocês sobre esse método construtivo Light Steel Frame. Eu tenho que contextualizar um pouco do início, né? Eu estava à frente dessas duas empresas, o Super Trocão e a Michel Tratores. A minha esposa era gerente da habitação da Caixa Econômica, né? Ficou lá por quase 19 anos. E ela sempre me contava, rapaz, eu acho que a cidade inteira é financiada pela Caixa, porque é tanto o processo que eu tenho lá, tanta coisa. Por que a gente não faz uma casa? Vamos construir uma primeira casa para a gente ver se dá certo e tal. E eu estava muito sem tempo com essas outras empresas, mas mesmo assim eu comecei a fazer essa primeira casa, que inclusive a minha história se mistura muito pelo Sidney, eu também o conheço há mais de 20 anos, e essa primeira casa que a gente fez, eu não era do ramo imobiliário, e o Sidney foi quem me ajudou bastante a que eu entendesse todo o processo, essa casa também foi financiada, e dali para cá a gente começou a fazer outras e outras, sempre querendo dar um a mais para os nossos clientes. A gente identificou que se a gente construísse em condomínios fechados, poderia oferecer uma portaria 24 horas, área de lazer e um imóvel também mais moderno. E a gente partiu para os condomínios, né, que estamos até hoje nessa linha residencial. E a gente começou sempre a inovar, ver do mercado lá fora. Fomos uma das primeiras empresas aqui que lançamos automação residencial nos imóveis. Aí lá atrás, há mais ou menos uns 4 anos atrás, desenvolvemos alguns itens de série que são obrigatórios em todas as nossas unidades. Um deles era o ponto do carregamento do carro elétrico e híbrido, e a gente foi muito criticado, porque a gente vinha com esse ponto e falava-se que isso não ia dar certo, que o carro elétrico e híbrido ninguém ia ter acesso, ia demorar muito. A gente já vinha também deixando todas as casas já preparadas para energia solar. Energia solar também ainda não era uma realidade. E a gente era muito criticado, isso não vai dar certo, porque está botando isso e tal. E a gente insistiu. E aí hoje a gente vê que a energia solar é um sucesso, né, Sidney? Até a Caixa Econômica também tem um recurso de fazer o financiamento. O cliente consegue ter uma economia de até 95% na conta. O carro elétrico aí, as grandes montadoras aí mundiais já decretaram que 2025 a 2030 vai ser uma realidade, não vai ser mais fabricado carros a combustão. E a questão da automação, hoje é uma realidade, Alexa, casa automatizada. Então a gente já vinha falando isso lá atrás e era muito criticado. E é que, como você falou, o pessoal quer ver o resultado. Aí a gente tem que se antecipar e estudar o mercado que está acontecendo. Tudo que eu vinha fazendo foi algo que eu vi que já estava acontecendo lá fora. Aí sempre quis trazer para cá, que como também agora eu quero trazer o Light Steel Frame, é algo que
é um sistema construtivo que é o número um no mundo, Estados Unidos, Europa, Japão. Hoje um dado interessante, quase 90% das construções norte-americanas são nesse sentido. Então é algo que está acontecendo aqui agora, no Brasil, não foi algo fácil. O primeiro dado que se tem de algumas construções aqui nesse sentido foi 1988, lá para cá tem, sei lá, 25 anos que o pessoal vem aí trabalhando esse sistema. Teve também que as fábricas, né, ter que se instalar aqui para que a gente pudesse ter as fábricas, os materiais. Foi também aprovado ano passado normativas, NBRs, a Caixa Econômica também hoje, o Sidney vai explanar depois para vocês. É um sistema que não é mais visto como inovador, é um sistema já convencional. Então tudo isso foi uma longa jornada para que nesse momento agora a gente a concretize. Como eu sempre falo, eu não escolhi, eu fui escolhido para estar aqui hoje à frente do Light Steel Frame, porque eu já vim implantando isso há um bom tempo. Os outros itens de série eram portas montadas com espuma expansiva, deixam nossas casas térmicas e acústicas. Hoje agora com o Light Steel Frame, a gente consegue que todas as paredes ela tenham esse recurso. O sistema é uma construção a seco, é formado de perfis de aço galvanizados. Então, peraí, então vamos entrar agora no nosso tema, né? Vai no lá. Light Steel Frame. E para você falar dele, no que consiste, Isso, para isso. o público, Ô, Natália, para a gente também. mas é importante a gente mostrar para o público o que é que aconteceu na história do Michel, né? Ele sempre vinha se Inovando e antevendo trazendo as tecnologia. tendências. E eu tenho visto, eu fiz um curso que fala isso. Você tem que se antever às tendências. Porque quando você percebe a demanda, é porque você já entrou atrasado nela. Ela ou já seja, está ele sempre- acontecendo. ele Ele sempre está entra, percebendo entende? esse movimento, né? É. Porque a gente está na era da tecnologia e das coisas acontecerem de uma forma muito rápida. E ele está conseguindo fazer esse movimento de se antever. E aí ele disse que foi escolhido, então já foi enxergado por esse perfil, né? Arrojado, dinâmico e de se antever As as demandas. tendências. Porque muita gente, principalmente lá em Maceió, o pessoal constrói muito do jeito que quer e depois vai atrás da demanda pro produto. Isso. E não, eu vejo hoje que a pessoa tem que construir já sabendo onde está a demanda. Ou seja, Porque daqui a um tempo, quando a gente assistir novamente esse programa, essa tecnologia dele já vai ser uma realidade, já não é mais uma novidade, assim como hoje não é novidade a energia solar, a automação das casas, e ele já vinha implantando isso e antes mesmo de... hoje a gente vê a energia solar não que as pessoas estão colocando, mas a automação a gente não vê. Construtoras, são muito poucas as construtoras que já vêm com a automação embutida, só basta ele comprar os equipamentos. Então falando desses itens de série, pra gente fechar o raciocínio para entrar no Light Steel Frame, porque você ainda continua construindo casas dessa maneira, né? Da Você- maneira tradicional. Da né? maneira tradicional, né? É possível encontrar essas unidades. Isso. Também foi até boa essa pergunta. Me perguntam bastante se a gente vai continuar construindo alvenaria. Então a resposta é sim. Continuaremos construindo alvenaria, temos vários projetos em andamento, temos várias unidades disponíveis aí no mercado de alvenaria. E em nenhum momento aqui vai chegar um momento que a gente vai ter que comparar os dois sistemas e eu vou ter que contextualizar como é na alvenaria e como é no steel frame. Mas em nenhum momento eu quero dizer que o steel frame é melhor do que a alvenaria, porque nós estamos trabalhando com as duas formas e é mais uma opção para o cliente, ele vai poder escolher. Você não está tirando a opção tradicional do seu portfólio, você está incluindo mais uma, né? Exatamente, porque a gente tem uma cultura, Sidney, sei lá, meu pai vai querer uma casa de alvenaria, então a gente não pode tirar que o nosso cliente possa ter a escolha. E tem também, acho que deve ter um tamanho mínimo, algo parecido, para que se você construir um steel frame, né? Vai ter aquelas casas mais simples que ela vai, de alvenaria vai ser mais aceitável, esqueci uma palavra para economicamente melhor para o cliente. né? Viável. Viável, pronto, a viabilidade. E você falou também da questão da energia solar. É importante, pessoal, frisar que a energia solar ela já pode ser embutida no financiamento. O financiamento Automação também, né? também. Tanto a automação como a energia solar, você já no financiamento da sua construção financiada através da Caixa, você já pode incluir esse item na planilha e a sua casa já sair com esses itens de série.
Parabéns, Michel, por já colocar esse produto mesmo antes das pessoas terem esse start, apesar que foi muito rápido essa questão da energia solar, essa virada de chave. Se você observar, de 2 anos para cá houve um boom Foi. na energia solar, na automação, as pessoas querendo cada vez mais a modernização das suas residências. E não poderia ficar de fora do financiamento, né? Você já financiar, dividido aí o quê? Você consegue fazer o financiamento dentro do seu financiamento em até 420 meses. Então Que é uma coisa que fica bem. E essas expertise que ele tem não veio de hoje, né? Ele tem um tempo já construindo, ou seja, ele foi vendo o que ele podia avançar. Porque hoje a Concretize tem quantas obras já construídas? Você sabe mais ou menos esses dados? Aproximadamente 100 obras, mais ou menos, porque como a gente trabalha com obras de alto padrão, que são obras maiores, né? Tem obras, né, como aquela do Reserva Perucaba, foi quase 1 ano e meio, que são obras grandes, que demoram, tem que ter um carinho a mais, demora no projeto, É um demora na projeto mais execução. detalhista, né? Exatamente. Então, por isso que a gente não tem esse volume todo, porque são obras exclusivas, diferenciadas. De início eu pude acompanhar, você começou com obras mais populares, né? Mas depois você sentiu essa necessidade de fazer essa mudança de chave, né? Talvez por isso que você ainda não tem essa quantidade tão grande, porque Isso, é diferente de quem faz linha de produção, faz aquelas casas populares muitas, da pessoa que faz um produto diferenciado, um produto É único, como se né? fosse uma coisa, vamos supor, uma Fiat que constrói em larga escala e uma Ferrari que constrói manualmente e Porque costura quanto mais manualmente sobe o padrão, demanda mais trabalho, mais detalhes, mais tempo, né? Com certeza. E nessa questão aí, dessas mudanças, falando aí da alvenaria, para a gente entrar no Light Steel Frame, a Concretize fez várias ações, porque a gente começou a entender o mercado lá fora e quis trazer para cá. Queria que todos os clientes de Arapiraca tivessem acesso a tudo que acontecia lá fora. O mercado que a gente gosta de acompanhar é o de Balneário Camboriú, temos um amigo parceiro lá também, e a gente viu que o alto padrão também, ele não precisaria ser caro e ser grande de metros quadrados. Algo compacto também se enquadra no alto padrão. O alto padrão tá mais no acabamento e na No qualidade valor dos, agregado, na qualidade do dos que produtos, em né? tamanho. Exatamente. Tamanho. No Até projeto, porque hoje a tendência é as pessoas quererem enxugar o tamanho muito pela praticidade, pelo dia a dia, mas não abrir mão do conforto, né, da sofisticação. Exatamente. Mas essa visão, ela também veio recentemente. Anteriormente, isso. É nova. as pessoas pensavam que alto padrão era Quanto você ter maior- uma casa gigante, Exatamente. entendeu? Verdade. Exatamente. Aí a gente veio com algumas ações, né? Falando, a gente queria que fosse viável. Então a gente foi lá no Alto Jardim, aí desenvolvemos um projeto lá único, que foi a primeira casa com rooftop, com vista para a cidade, lá no Alto Jardim. Era uma casa de 100 metros. E a gente conseguiu, foi muito feliz, que a gente conseguiu mostrar que o alto padrão não precisava ser grande. Isso foi uma das ações. A gente vinha já também uma casa do porte maior, aquela do Reserva Perucaba. A gente queria que toda a sociedade tivesse acesso para ver como era uma casa de alto padrão. A gente abriu o Open House nela lá de mais ou menos 3 meses, né? Todos vocês estiveram lá comigo. E todo o público pôde ver os materiais, automação, todos os pontos que a gente deixa na casa. E foi muito bom, porque com essas visitas a gente conseguiu alcançar um público para que entendesse melhor o que é o alto padrão. E interessante frisar essa questão do tamanho, que essa casa do Reserva Perucaba, ela é uma casa térrea, Isso. né, com três suítes master, não é isso? Isso. 3 suítes master, quer dizer, a gente ainda vem de uma cultura tradicional de que o alto padrão são casas com 2 pavimentos, no mínimo, com 5 quartos, no mínimo, 5 suítes. E isso está mudando, como o Sidney diz, é recente. E alto padrão não está mais relacionado obrigatoriamente com tamanho, né? Isso. Aí, falando um pouco sobre essa casa lá do Reserva, quando a gente já vinha se posicionando no mercado de alto padrão e sempre estudando o mercado lá fora, a gente já viu que já estava tendo uma mudança, a gente já estava confortável no alto padrão e lá fora se falava em imóveis de luxo, Sidney. Então, imóveis de luxo é um patamar um pouco acima do alto padrão, porque é onde esse imóvel ele é
praticamente pensado desde o início, desde a localização onde ele está. Vai estar sempre um dos melhores lotes do condomínio, geralmente lote nascente, onde tem a quadra mais valorizada. A questão das pessoas que trabalharam no projeto sempre são arquitetos renomados, tem uma assinatura diferente lá. A questão da construtora que executa, é uma construtora que precisa de uma mão de obra mais qualificada. A questão da tecnologia, uma casa de luxo, ela já engloba tudo aquilo que eu vinha falando lá atrás já, é um conjunto, pacote completo, e a gente agora já está se especializando agora no luxo. Excelente. Muito bem. Mas assim, dando continuidade, vamos voltar para o assunto. Adentrar o. Entrar no Light Steel Frame. Light Steel Frame. O que é o Light Steel Frame, Michel? Vamos lá. Light Steel Frame consiste em uma construção a seco, certo? Existem vários modelos construtivos atualmente que chamam construções modulares, né? Vários sistemas construtivos. O Light Steel Frame é o sistema construtivo número 1 no mundo. Países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Japão. É um sistema antigo, ele vem desde o século XIX, é a evolução de um outro sistema construtivo chamado wood frame. Esse sistema ele é composto de perfis de aço galvanizados, engenheirados. Nesse sistema construtivo a gente não vai usar tijolos, areia, cimento, pouquíssima água, madeira. Ele é composto de placas Glasrock X, são umas placas desenvolvidas por uma empresa chamada Saint-Gobain, que é uma empresa francesa, que ela tem 350 anos de história, é uma referência mundial em sustentabilidade. Essa empresa já está no Brasil, já tem fábrica aqui no Brasil há mais de 50 anos. É composto também por uma tecnologia também de lã de vidro, é composto por perfis de aço galvanizados e engenheirados, que vem de uma fábrica. Para que isso possa ser feito, foi feito todos os controles de qualidade, os ISOs, as aprovações. Quando você compra esse perfil de aço, você já recebe o certificado daquele lote do aço, você já recebe de cara da empresa, uma das empresas que eu estou afiliado, né, em parceria, chama-se Espaço Smart, a maior rede de construção a seco aqui do nosso país. Em Alagoas ainda não tem, né, e eu respondo pelo CD que fica no Recife. E essa empresa tem mais de 30 lojas e ela tem um pacote completo. Ela tem a fábrica dos perfis de aço, ela é parceira da Saint-Gobain na distribuição desses produtos, ela tem todo o corpo de engenharia, de arquitetos, que a gente possa converter o projeto arquitetônico em steel frame, né, que isso é bem importante frisar. E é uma tecnologia que não é nova, né? É nova aqui pra gente, mas é um método já validado no mundo todo, de muito tempo aí, tem vários, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Já é consolidada, né? Consolidado, Tá chegando isso. aqui, você está trazendo aqui pra gente, mas isso, ela já vem consolidada pelo mundo inteiro. me fugiu a palavra, consolidado. E a gente vê muito essas construções, eu acho que lá em Maceió tem a Maurício Nassau, do Farol, que ela é construída em aço, sendo que você vê as estruturas de aço. Como é na construção de casas? Ela fica aparente, as vigas de aço? Você consegue enquadrar isso num alto padrão, numa estética agradável, esse método? Seria até bom se o William conseguisse colocar na imagem, William, depois uma imagem dessa, como é que fica a estrutura do Light Steel Frame. Isso. Já vai mandar pra gente, a gente Isso, vai eu colocar vou aqui. pra vocês. Aqui, deixa eu E- ver. Aqui. Pronto, colocar uma imagem pra gente. Coisa de TikTok, isso aí. Pra gente TikToker. entender o melhor a definição do Light Steel Frame. Mas é muito boa a pergunta do Eduardo, porque é a dúvida que fica. E em relação ao acabamento, a beleza que as pessoas procuram numa casa de alto padrão? Pronto, aí isso também é uma evolução, né? É uma evolução também que o sistema traz, porque como eu falei, hoje a gente vai rebocar uma casa, né, na alvenaria, a gente usa areia, tem que peneirar areia, tal, cimento, né, essa mão de obra lá do reboco. Aqui a gente vai usar essa placa, como eu falei, a Glasrock X, que é uma placa interna, ela vem toda acabadazinha, a gente vai usar um material mais evoluído chamado Base Coat no final, e a aparência, os perfis de aço, eles ficam todos internos, a gente vai vir com plaqueamento externo, interno, então não dá para ver o perfil de aço. Você vai chegar numa obra de steel frame, várias pessoas aqui já estiveram em obras de steel frame e não sabem que é steel frame, porque a aparência dela é idêntica à da alvenaria com um acabamento melhor.
Eu vou citar aqui alguns exemplos que às vezes a gente já teve numa obra de steel frame e não sabe. A reforma do Maracanã, todo o anel do Maracanã, bilheteria, vestiário, tudo foi feito agora, né, de steel frame, pouca gente nota isso. A Vila Olímpica 2016, lá no Rio de Janeiro, toda foi feita em steel frame também, até nos vídeos não dá para perceber que foi feito. E vários outros. Tem uma agência da Caixa, né? É no Lago Paranoá, não. Aí várias outras empresas de renome nacional, né, já usam o sistema. Por exemplo, a Caixa Econômica, o Cid vai explanar, além dela já estar financiando, ela já tem quase 20 agências hoje já nesse sistema. A primeira foi lá em Brasília, né, algum tempo atrás. Então, é algo que já vem acontecendo, como a Natália falou, todo mundo já está usando, e a gente aqui estava assim, sem ter acesso a essa tecnologia, e agora, com certeza, não só o Michel, mas eu estou vindo com essas empresas também, que acreditam muito na força do mercado alagoano, para que a gente possa inserir tudo isso aqui para todos vocês. Consequentemente, esse método construtivo, ele tem um menor impacto ambiental, não é isso? E ainda tem que, além de deixar você falar sobre o impacto ambiental, sobre essas questões como a lã de vidro, que é muito utilizada para termoacústica, né? Então você tem uma casa que ela possui esses itens que talvez a alvenaria não proporcione se não for executado da maneira que deveria ser, a questão da termoacústica. Isso, aí, como eu falei anteriormente, né, que na verdade eu fui escolhido, eu já vinha trabalhando aqui com alvenaria, né, com as portas que deixavam o ambiente térmico e acústico, né, e agora eu tenho uma ferramenta bem melhor, porque agora toda a casa, toda a estrutura da casa vai dar esse conforto para o cliente, que é a térmica e a acústica, bem melhor. Na questão da sustentabilidade, tem um estudo hoje que uma casa de alvenaria, se dela produz mais ou menos uma obra, né? 25% de resíduos. Então, a cada 4 obras, literalmente uma é jogada fora. Aqui a gente está falando de apenas 5%. Aqui a gente está falando de um sistema que não vai agredir o meio ambiente. Qual o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos? A gente está falando do sistema que na alvenaria a gente tem 500 litros por metro quadrado, aqui a gente tem 6 litros. Então é muito diferente. É bem comum hoje a gente constrói um condomínio, você para construir uma casa tem que ter um lote ao lado, Sidney. Para quê? Para você alocar lá tijolos, areia, cimento, os restos da madeira, da caixaria. Aí você tem que ter um container da frente da obra para estar fazendo essas retiradas. Esse resíduo é jogado em algum local. Então aqui a gente tem 5%, é muito pouco a produção, a agressão ao meio ambiente, né? Isso é um dos motivos que nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, a alvenaria praticamente é inexistente. Eu falei que o Light Steel Frame é quase 90%, os outros 10% não é alvenaria. Para você aprovar uma obra de alvenaria em um país de primeiro mundo é muito difícil, porque os outros 10% são outros sistemas modulares. Porque lá as leis ambientais funcionam. Então eles veem que é um sistema que vai agredir demais o meio ambiente. Então essa é uma da sustentabilidade do sistema. É muito importante isso da termoacústica, porque a gente vê muito construção, principalmente em apartamento, do pessoal reclamar muito, que quando um vizinho fala em um canto, incomoda o outro. E outra coisa, imóveis poentes, de passar muito calor entre as paredes, ou seja, você toca na parede, a parede tá fervendo. Ou Pegando seja, fogo. isso Principalmente o ambiente, numa região quente como a nossa, né? e o ambiente fica extremamente quente, né? Ou seja, você melhorando essa diminuição de ruídos entre os ambientes e você melhorando a temperatura, já só é em economia de energia você tem muito, né? Do termo. Ô, Michel, e em questões de rentabilidade, de investimento, como a gente pode comparar com os métodos tradicionais? Pronto, só complementando aqui o que o Eduardo falou, nós estamos com uma obra lá em Maceió, né, a Clínica Arcos, ela fica ali na Jatiuca, Sidney, próximo ao Harmony, né, que é um centro médico, é do pessoal aqui de Arapiraca, do Dr. Rodrigo, do Fagner Vieira, né, do Wagner, da Plan, e o fluxo de carros lá é muito grande, é ônibus, é buzina, é tudo. E o pessoal lá vai trabalhar com implante dentário, tem que fazer uma cirurgia. Então, o silêncio era muito importante para o funcionamento dessa clínica. Porque tem gente que tem pavor de... Você está fazendo lá steel frame? Exatamente. Tem gente que tem pavor da zoada da broca. Se você diminui o ruído de uma sala para outra, melhora, né? Então, assim, um dos motivos da gente ter
ter conseguido pegar essa obra lá foi a questão da acústica, né? Porque não vai ter como é sonoro, né? De um canto para o outro, tal, a tranquilidade para eles trabalharem lá. E a questão também da térmica. Dentro do ambiente, consegue se diminuir de 10 a 12 graus dentro do ambiente. Sei lá, se a gente está a 32 graus, a gente vai estar a 20. Poxa, Então, é muito, é viu? muita coisa. Então, é muita então coisa. já envolve até economia de energia, né? Exatamente. Isso aí. Os ar-condicionados lá, né, que vai ser o caso dessa clínica, eles vão usar bem menos. Sei lá. Agora uma preocupação é o seguinte. E o tempo de execução dessa obra? Para que. Aí eu Porque, acho que entra também na pergunta da Natália. Porque Isso. tempo é dinheiro, né? porque tempo é dinheiro. Aí a gente tá falando do imóvel comercial, né? O quanto antes ele tiver produzindo, é melhor para os investidores. Vocês conseguem fazer um tempo similar, maior, menor? Fazendo um comparativo, né? Comparativo. Tanto do tempo quanto da questão de financeira. Pronto, isso. Vou continuar sobre a Clínica Arcos. O que é que aconteceu? Lá é uma área muito valorizada e não consegue comprar terreno lá. Não tem como você comprar um terreno ali naquela área, né? Porque tem a questão da verticalização e tudo mais. Então esse terreno lá está alugado. E essa obra seria mais ou menos um ano e pouquinho na alvenaria. O Light Steel Frame ele consegue encurtar mais ou menos na metade do tempo qualquer obra. Então eles vão ter uma economia na metade do tempo do aluguel, um lançamento obra, antecipado na metade do tempo. Então isso é bem importante, essa questão da velocidade de uma obra Steel Frame, né? E aí a gente já fala de rentabilidade, aí o Sidney falou sobre comercial. Mas eu acho que também essa economia de tempo é muito importante no residencial, porque quando a gente faz um cálculo para uma pessoa que vai morar, a gente tem que calcular também a fruição, que é o tempo que ele está pagando, vamos supor, de um aluguel de outra residência que ele está. Ou seja, se ele diminuir esse tempo, o tempo de fruição que ele vai ter é muito mais rápido. Então ele vai economizar no tempo que ele pagava de aluguel para começar a morar na casa própria. Ou seja, você diminui bastante até os juros de obra, né? Que durante a construção você vai estar pagando juros de obra. Quanto menos juros de obra você pagar, mais rápido você vai começar a amortizar a dívida. Boa, Eduardo. É, Quando o boa. Eduardo fala dessa questão do juros de obra, a gente já remete ao financiamento, né? E hoje, Michel havia falado, vou abrir um parênteses, que o Light Steel Frame, ele pode ser financiado através da construção financiada através da Caixa, de maneira bem mais simples que anteriormente. A Caixa, ela financia com todos os métodos convencionais, os métodos que possuem uma NBR, né? Uma norma brasileira regulamentadora, que no caso anteriormente, esse sistema era considerado como inovador. Para que você conseguisse a aprovação de um projeto desse, exigia toda uma análise da Caixa para que ele fosse liberado para você fazer o financiamento. E isso demandava, além do tempo, uma burocracia maior, que não era tão viabilizado. Acredito que foi 2021, Michel, me corrija. O ano passado, Sidney. 2020, Março de 2022. março de 2022, foi promulgada a NBR 16970, que tornou esse método para a Caixa como um sistema convencional. Então, dessa forma, a análise é feita da mesma maneira que é para o sistema construtivo através de alvenaria, proporcionando, assim, uma velocidade maior na aprovação do seu projeto e ele podendo ser financiado pela Caixa Econômica. O que é que você tem de novidades sobre isso? Queira complementar sobre essa situação da Caixa financiar, Michel? Não, então, vai ser uma força muito grande, como você falou, que deu um boom, né, na energia solar 2 anos para cá. Com certeza, esses próximos 2 anos vai dar uma mudança muito grande, porque imagina como é que era antigamente lá. Os caras tinham que comprar esse projeto americano, o projeto vinha em inglês. Os caras importavam de navio esses perfis, chegavam no porto para fazer a montagem. Hoje aqui a gente já tem todas as fábricas no país, a gente já tem a Caixa Econômica financiando, a gente já tem a mão de obra especializada. Então tudo isso demandou um tempo. E agora que é o momento que vai explodir realmente. Porque para vocês entenderem melhor, como ele falou aqui de Ferrari, é um sistema que ele tem uma riqueza de detalhes muito além da alvenaria.
porque a alvenaria é como se ela não tivesse preparada para essas modernidades que a gente está alcançando e está tudo muito rápido. É um sistema mais moderno, é mais novo. Ele já vem preparado para algumas coisas que a alvenaria não consegue. É uma ferramenta bem mais preparada. E o Boom tem um estudo de mercado, porque antes de eu entrar, Sidney, fui olhar os números. O PIB do país, a construção civil é 30% do PIB. E o light steel frame, tudo que envolve esse ecossistema, as lojas, a mão de obra, tudo está crescendo 35% ao ano. É muita coisa. Então já vem nessa evolução muito grande, essa empresa, a Espaço Smart, ela tinha uma loja, agora já tem quase 30, numa linha do tempo de 8, 10 anos. Então é uma evolução muito grande, cada vez mais clientes estão tendo acesso, e todos que têm acesso, né, como a Natália falou, se apaixonam. Eu me apaixonei no primeiro dia que eu conheci tudo isso, e espero poder apresentar para todos vocês aqui também esse Me surgiu uma dúvida enquanto ele estava falando, porque... Antes da dúvida, anota a dúvida. Anota aí. Diga, faça como eu, anote. Olha as anotações ali. Depois você mandar como é que vai ficar essa clínica, uma projeção para as pessoas verem como é que ficou o acabamento, a ideia de como ela vai ficar pra gente colocar. Não, claro, vou mandar agora há pouco pelo Zap, eu tenho as fotos aqui no Zap e mando para vocês aqui, para vocês colocarem no podcast. E outra, você falando de carros à frente, aí eu lembrei da Caoa. Não precisa nem falar de Ferrari, pô. Só a gente falar da Caoa, falar do nosso patrocinador. Mas é porque eu falei na Ferrari, porque, vamos supor, o banco dele é produzido, é costurado à mão. Ou seja, é um sistema artesanal. Por isso que a Ferrari é cara. Isso. Entendeu? E a Fiat, não, ela é em larga produção. Ou seja, tem as máquinas lá, eles vão fazendo. Essa é a diferença de um alto padrão para um popular. Quando o Michel começou a falar de tecnologia, falando de que o steel frame está à frente, já está preparado para essas novas tecnologias, eu lembrei da Caoa. E não, aí ela já pega um público, né? Não precisa, nem todo mundo vai poder uma Ferrari, mas um da Caoa, um Tigo, dá para um bocado de gente aqui, os nossos espectadores adquirirem. Quando fizer o test drive, acabou, já era. E vamos agradecer esse público, né? Que nos ajuda. Agradecer também a Nix Construtora, que também tem uma vasta experiência em construção financiada, também está nos apoiando. Expertise aí de aproximadamente 15 anos. Nos apoiando. Aproveitar esse momento para vender o jabá, pô. E vamos falar também da Casa Nova, então, né? Então vamos falar de Casa Preço Nova. baixo, qualidade. Falando em construção, Casa Nova. E preço bom, que é o que todo mundo gosta. Michel é cliente da Casa Nova. Também sou cliente da Casa Nova também. Betinho aí, parceiro de todo mundo. E agradecer então por último a prefeitura, né, de Arapiraca, que está incentivando a gente culturalmente. E Luciano trazendo aí inovações e muitas obras para a cidade, trabalhando pesado, trabalhando duro. Rapaz, tem 21 episódios que a gente gravou o primeiro com o Luciano. Eu acho que tá na hora da gente trazer de novo para atualizar, né? Eu gostei, Eduardo. Michel falou da obra da Perucaba, que foi um espetáculo, a casa que Michel fez lá. E, coincidentemente, de frente àquela casa, eu estava observando a visão para o lago, né? Sim. E margeando o lago, agora tem uma avenida Lagunar. Que está sendo concluída, está ficando um espetáculo. Aí que vai valorizar ainda centro mais. de convenções, planetário, tudo lá sendo revitalizado, novos projetos. Todo dia o homem inaugura obra aqui em Arapiraca. Então, vamos trazer, tá na hora mesmo de Luciano voltar. Então você acertou em cheio a localização ali. Foi. É verdade. Outro ponto também que a gente não falou, eu acredito que é um dos pontos que o público de vocês tem mais curiosidade, é em relação ao preço, né? Porque aí o cara fala de termoacústico, de sustentabilidade, de placas Glasrock X. Rapaz, esse negócio deve ser muito caro, né? Tecnologia. Eu vou construir sua casa com a placa Glasrock X. Meu amigo, eu tenho Eu não dinheiro pra aprendi isso a falar não. ainda. Como é? Glasrock X. Glasrock X. Eu dizia, tenho nem dinheiro pra isso. Não sei nem onde é. Mas aí é onde tá. Já foi bem mais alto que a alvenaria, como eu falei, quando essas fábricas não estavam aqui no país, onde a gente não tinha um centro de Eu acho que distribuição. por isso que demorou a chegar um pouco mais, né? Exatamente, por isso que teve essa jornada aí, a questão da aprovação das normas também, para que a Caixa também entre. Então hoje, o que é que acontece hoje? Esse sistema construtivo, ele tem
os materiais mais avançados, que lógico é um pouco mais, um valor alto em relação a cimento e tijolo, mas um metro construtivo ele é mais rápido. Então, se a gente tem lá a metade do tempo da obra, a gente tem a metade do tempo da folha de pagamento. Então, a gente vai enxugar a metade do tempo da mão de obra. Ou seja, uma coisa que desonera bastante, que hoje a gente sabe que mão de obra qualificada Exatamente. tá complicado, né? E aí também na questão também da execução, a nossa fundação, por ser uma construção leve, né, os perfis de aço são leves, né, a gente só precisa de um radier. Então a gente não precisa daquelas fundações, de baldame, essa questão toda. Então uma coisa compensa a outra e hoje eu posso garantir para vocês, meus amigos, que no alto padrão empata ou pode ser até mais barato do que a alvenaria, porque também tem esses fatores também aí da economia do tempo. O cara pode ser uma casa construída em um condomínio, você enxuga o condomínio, né, a metade do tempo, você enxuga a mão de obra. Se você estiver pagando um aluguel, você vai enxugar o seu aluguel. Então tem vários fatores aí. Então, Peraí que eu tirar minha dúvida que entra nisso daqui. É o custo de manutenção disso. Porque, vamos supor, se a gente constrói uma casa de alvenaria, furou um cano, a gente tem que quebrar a parede, quebrar a cerâmica para fazer todo o reparo. É menor o custo de manutenção disso, de reparos do Light Steel Frame? Isso, bom ponto também que você puxou aí, Eduardo. Veja só, hoje no Light Steel Frame, como você falou, tem um vazamento do encanação. Hoje você tem que quebrar a parede, procurar onde está aquilo ali e tal. Aqui não, aqui você vai retirar uma placa, você faz o reparo e coloca a placa de volta. A mesma placa que você tirou. Geralmente a mesma placa e talvez não precise nem pintar. Porque como é parafusada, você só faz encaixar novamente ela. Por isso que se a gente vê aqueles seriados americanos, Irmãos à Obra, os filmes americanos, os próprios americanos, eles dão manutenção na sua própria casa e não precisa geralmente contratar profissionais, porque a manutenção é bem mais fácil e rápida. E sem sujeira também, não precisa quebrar nada, né, Cine? É só... Eu fiquei pensando nessa questão do custo-benefício. Eu não tinha tentado para isso, que o tempo que a pessoa demora para... Como é o nome que você deu? Reparos? Não, para se mudar. Aqui deu A fruição. fruição. A fruição. É o tempo que ele vai usufruir. A fruição. A fruição. Olha, O homem é bom mesmo. já vou anotar isso aqui no Anota dicionário. aí. Não, porque isso aí é muito importante. O cara tá lá com o terreno pagando condomínio, tá Isso, pagando isso. os juros de obra para quem financiou, ou para quem está no aluguel, está pagando o aluguel, e você já consegue ir mais rápido, né? Então, era uma das dúvidas que eu queria chegar e você já adiantou, era justamente essa questão do custo-benefício. E realmente para imóveis comerciais, eu visualizo até, porque o que acontece? Você vai poder nos passar melhor como é que está sendo a aceitação do público desse produto, principalmente para o residencial. O comercial eu já visualizo como mais à frente. As pessoas vão ter uma resistência menor em aceitar esse novo produto por conta disso aí, todas essas vantagens que eles vão ter. Porque o empreendedor, ele vê custo, né? Ele bota na ponta do lápis qual vai ser o melhor custo para ele, quando ele vai conseguir rentabilizar mais. Não, e Exato. sem falar da cultura da nossa cidade, da nossa região, né? Interior, e as pessoas têm aquela coisa mais arraigada, como o Michel mesmo falou. Meu pai não faria hoje em dia uma casa nesse sistema, Exatamente. né? E a manutenção, pelo que eu entendi, ele tem um tempo de garantia maior, um tempo. E isso aí, para quem tem um comércio, é excelente. Você não tá lá fazendo reforma naquele ponto comercial. Mas aí o público vem aderindo, tem resistência, e você pode fazer até um comparativo com as outras tecnologias de quando você trouxe. A gente sabe que tem uma resistência, né? Principalmente interior e tudo. Mas aí fala pra gente da sua experiência com isso. Bom, veja só, o que falta assim, é um pouco de conhecimento do sistema, que é um dos motivos para que a gente tenha que divulgar isso. Que veja só, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a conhecer o Light Steel Frame através de um amigo, né, do Cláudio, e eu vinha trabalhando para fazer o lançamento, que foi o mês passado, né, a gente lançou lá na FDS, e já estamos com 2 obras. E praticamente assim foi o boca a boca, não foi ainda divulgado isso. Fechamos agora recentemente o primeiro condomínio Litoral Sul, no Miaí de Cima, o Aqua Del Mare, né, do Alexandre, e tem tudo a ver, lá é uma praia virgem, a sustentabilidade do sistema para essas casas de Você vai praia. fazer lá com esse sistema? Isso, a gente já fechou, Natália, já o Aqua Del Mare. Então, a maresia não... Foi agora me despertou uma pergunta. E a ferro, maresia, o pessoal pode ficar tranquilo? Como é que funciona?
Pode sim, Sidney. É que veja só, são perfis de aço galvanizados. O que é que acontece? Como a gente vai estar na praia, a galvanização ela tem uma força maior, uma camada mais grossa que a gente vai colocar nesses perfis lá. Então, é preparado para maresia, para tudo. Me Não dá tem uma problema nenhum. expectativa, assim, mais ou menos quantos anos a expectativa disso aí é uma garantia? Tem algum tipo de garantia? Quantos anos desse produto, desse aço? Tem, veja só, quando a gente compra esses perfis de aço galvanizados e engenheirados pela empresa que eu represento, que é a Espaço Smart, lá na nota fiscal já vem a garantia do fabricante de 50 anos. E eles têm um estudo que esse material ele pode durar até 300 anos. Então, realmente é uma garantia Dura mais do que a gente muito muito. além do que a alvenaria pode oferecer hoje também. Exato, é bom você frisar isso aí, né? A manutenção da alvenaria, Isso. o melhor que seja executado, ele é um tempo bem menor que 50 anos, né? Então, já na praia, já que pode construir na praia, a gente pode ir lá para Maceió, né, Michel? Exatamente, vamos trabalhar a questão Ele do já tá Maceió. construindo lá, né? Não, mas eu quero ir região dali do Litoral Sul, São Miguel dos Milagres Marechal. também tem várias obras lá em andamento. São Miguel dos Milagres também. A gente pode Já tem levar para usando lá. esse sistema. tem, Não já com tem, você, sim. mas já tem de outras empresas. Não por mim, porque o que é que estava acontecendo? Tem muitas obras aqui que geralmente, como eu falei, às vezes você não sabe qual é o do steel frame. Tá? Nesse exato momento está sendo feita a reforma aqui da OAB, que da Arapiraca, é uma empresa de fora. Em frente aqui o shopping, teve o Hospital do Amor, que foi uma obra mista, também foi executada assim. Agora há pouco foi. Foi bem rápido mesmo. Foi bem rápido, não foi? Eu Agora acho que o Hospital do O Amor. açaí. Agora há pouco também, lá em Delmiro Gouveia, olha que interessante. A mesma construtora, a mesma rede de shopping do nosso shopping aqui de Arapiraca, que foi construído acho que uns 10, 12 anos atrás aqui, construiu agora, entregou lá em Delmiro Gouveia o shopping do Agreste. E o mesmo construtor, a mesma rede, fez o shopping 100% steel frame. Pela questão da velocidade da obra, pela questão da qualidade dos produtos, do acabamento. O Hospital do Amor, eu acho que quando eu vim morar aqui, tava no chão. E quando eu voltei para Maceió, já estava pronto. Já tinha 6 sido entregue. meses. 6 Muito meses, mais rápido. ou menos. E assim, essas empresas mundiais, por exemplo, hoje você pode adquirir uma franquia do McDonald's, do Bob's, da Subway. Então, eles induzem o cliente, né? Aqui, porque não tinha ninguém ainda trabalhando com o sistema aqui. Mas o que é que eles querem? É business. O cara do McDonald's, ele quer que você construa o mais rápido possível para que você vá vender o seu produto. Então, em todo o mundo, é nesse sistema. Entendi. Bom saber. Bom saber disso. Acho que Então deu pra- a gente tinha exemplos aqui perto que Não. a Exatamente. gente não conhecia. Então, Exatamente. Fica E- mais essa E questão. aí, essas empresas de fora estavam vendo que o mercado alagoano estava tendo uma demanda muito grande e eles precisavam de alguém aqui. Eles já têm também um projeto também agora para no próximo ano ter um espaço Smart lá em Maceió. Tem um amigo nosso também aqui que já está em contato para que a gente tenha a nossa primeira loja aqui de material a seco aqui em Arapiraca. Esse ano foi inaugurado também a primeira loja a seco do estado, que foi lá no Jaraguá, em Maceió. Então está tudo se movimentando, Sidney. Está tudo acontecendo e muito rápido. explica um pouco sobre essa loja seco. Como assim? Bom, veja só, hoje a gente vai lá na Casa É um Nova, showroom, né? no caso. A gente vai encontrar materiais para alvenaria. A loja seca a gente vai encontrar as placas Glasrock X, material, perfis de aço, parafusos, os impermeabilizantes, né? Que é o base coat. Então é um material totalmente diferente da alvenaria. A casa de construção de steel frame. Material a seco. Só que Construção chamam a seco porque por conta que praticamente não utilizava. Exatamente. Era só pra gente, para o Exatamente. nosso público ficar ligado. Pronto. Então eu acho que já é uma realidade, né? O steel frame já vem sendo implantado aqui. E, Natália, fazer a última pergunta aí pro Michel. Ou vamos deixar o Michel. Acho que deu para esgotar bastante para o público e para a gente também conhecer a mais o steel frame e saber todos os benefícios e características. Se ficou alguma dúvida do espectador aí, pode entrar em contato com a gente ou com o próprio Michel, que vai deixar aqui as redes dele, explicar tudo direitinho e também dar a oportunidade para o Michel falar o que ele, se faltou alguma coisa para ele complementar. Desde já eu queria agradecer, Michel, a sua presença aqui com a gente, por trazer esse tema tão importante, né? Que é um tema novo, tecnologia, tendências novas para o nosso público. A gente
preza por sempre estar trazendo isso para eles e agradecer sua disponibilidade, a sua prontidão e generosidade de estar aqui com a gente. Foi uma honra, foi muito bom. Pô, eu que agradeço o espaço de vocês aqui. Eu sou fã número 1 do programa, viu? Ele falou da quantidade, desde o primeiro, com o Luciano Barbosa, eu acompanhei. Veja só, eu queria deixar também as nossas redes sociais, porque... Mas antes de deixar as redes, pô, pode falar o que você sentiu falta, necessidade. sim, Faltou sim, alguma sim. coisa, Faltou algum alguma tema coisa? sobre o steel frame que Sobre a o gente steel não frame falou? que a gente não abordou, porque como é uma questão É nova, extenso, é muito extenso. e é novo, tinha muitas coisas que a gente tá aprendendo com você agora. Da Isso, mesma forma que a gente tá exatamente. assistindo. Aí tem algo que você acredite que seria importante você nos passar desse sistema inovador, ou já deu para dar uma pincelada legal? Eu só queria acrescentar uma coisa assim, né? Veja só, como a gente está nesse momento de conhecimento, a gente tem uma responsabilidade social muito grande de estar à frente dessa mudança na Constituição Civil que vem acontecendo. Então a gente está com o Cletise, vai ministrar vários cursos aqui, direcionados, por exemplo, vai ter o curso para que se possa mexer no projeto, que é um projeto em BIM. Aí vai ser para o arquiteto, para o engenheiro. A gente vai fazer um curso de venda para os corretores, para entender do produto e fazer a venda desse produto. E a gente vai também capacitar hoje o servente, o pedreiro, o eletricista, o encanador, para que eles fiquem aptos a trabalhar com o novo sistema. Então a gente vai vir com toda essa administração de cursos, essas duas obras que já estão em andamento. A gente estava com planejamento de jogar uma obra aqui, colocar uma obra aqui em Arapiraca, mas estamos com essa obra da Clínica Arcos em Maceió, a outra obra do Aqua Del Mare, e a gente vai ministrar várias visitas com o pessoal de engenharia, arquitetura, da UFAL, de alguns... Isso é importante. para que a gente possa divulgar e que eles vejam, consigam sentir as etapas da obra. Nos momentos lá, a gente vai levar, o momento do eletricista, vai fazer um levantamento dos eletricistas que trabalham com a gente, não só com a gente vai capacitar as outras construtoras, porque eu sou só um instrumento junto com essas empresas que estão comigo, para que todos possam ficar aptos e todos construir. O Michel sozinho não vai abraçar esse mercado todo, não é o intuito. Eu quero passar para todos e que todos venham a trabalhar com esse novo sistema também. Então essa pegada social é bem legal e o que a gente puder fazer para divulgar esse sistema, a gente vai fazer nas nossas redes sociais lá, Concretize AL, tem um material bem legal. A gente vai fazer o acompanhamento dessas duas obras passo a passo para que todos possam acompanhar e a gente vai vir com várias outras ações também, Sidney, várias outras ações de palestras para que a gente possa inserir legal para todo mundo aí. Você chegou a fazer algum intercâmbio para ver a execução de alguma obra de steel frame? Sim, Cid, como eu falei, tem 1 ano e meio que a gente já vem se preparando. Eu estive em Saquarema, no Rio de Janeiro, em uma das fábricas. Eu estive com o Espaço Smart aqui no Recife. Eu fiz vários treinamentos. A minha equipe também está sempre se capacitando também nos treinamentos que são executados pelo Sebrae também. E muito conhecimento também, porque hoje se você entrar na internet, tem coaches hoje, tem treinamento de mão de obra, está bem difundido já essa questão. Então a gente vem há 1 ano e meio já trabalhando nisso para que a gente pudesse estar preparado para lançar agora para vocês isso. Eles dão algum tipo de assessoria nessa questão da mão de obra, essas empresas? Porque deve ser complicado justamente isso, né? Mão de obra especializada. Pronto, então, essa empresa, Espaço Smart, se vocês também puderem ver aí, www.espacosmart.com.br, você hoje consegue comprar uma casa pelo site, Natália, isso é interessante. Você compra a casa inteira, você compra lá os perfis, o fechamento, os materiais, piso vinílico, as portas, as esquadrias, e essa casa, no estado todo onde você comprar, quem está autorizado a fazer essa montagem é a Concretize. Então você vai comprar essa casa lá, mesmo que não seja o Michel que tenha vendido, a gente vai ser acionado para fazer essa montagem. Porque como você falou, teve todo um processo para que a gente esteja aqui preparado para fazer isso. Então não dá para alguém que não tem essa bagagem para fazer uma montagem dessa, é complicado, não tem como. Então, é até bom você citar o site da empresa, né? Porque o pessoal que deseja validar as informações que exatamente. você está passando pode ir lá na Smart e conferir. Espaço Smart. Também Espaço o Instagram Smart. também é Espaço Smart também. O Instagram e tem um material muito legal lá. Espaço Smart é aqui em Recife. Isso, porque é no Brasil todo, né? Sim, mas o CD é em Recife. O CD é Recife, onde a Alagoas responde pela área do Nordeste, né? Que é o do Recife. É muito bom, eu acho que a gente deu para entender basicamente como funciona. Eu acho que só com o tempo, né? Eu já estou em algumas conversas com o Michel para a gente
levar para Maceió alguns treinamentos, Isso, né? isso. Pra gente difundir isso lá. E eu queria, já para finalizar, agradecer, né? Sua presença aqui e para você falar como é que ele acha nas redes sociais. Pronto, também me deixar à disposição também, quem tem alguma dúvida, pode ser um construtor, pode ser alguma outra pessoa também aí da área, concretize a L, lá tem também o meu telefone, Zap também, eu estou disponível para tomar um cafezinho, ir lá até para o escritório e com mais calma explanar, porque é bem extenso, é bem complexo, na verdade é um método construtivo diferente, né? Então, assim, tem várias etapas que precisam realmente estar tudo ajustado para que tudo dê certo. Mas é um sucesso já no mundo todo e eu fico muito feliz de ter sido esse instrumento para trazer esse acesso a que o cliente aqui de Alagoas tem acesso a materiais onde os americanos usam, materiais com uma performance dessa diferente, um conforto que até então hoje a alvenaria não pode dar. Então eu fico muito feliz de estar à frente disso aí e é só uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, agradecer o espaço, agradecer aí todo o público também. E eu estou sempre à disposição. Obrigado mesmo aí, viu, Cid? Eu sempre queria estar aqui, você sabe. Eu sempre quis estar aqui. E o convite, cara, eu disse, eu acho que foi menos de um segundo. Eita, eu vou. Foi menos de um segundo para me Que responder. bom, né? Que bom. Mas foi ótimo. Foi Natália, muito bom. Natália com 2 S. É isso aí. Não é Borges com 2 S. Borges com 2 S. Isso, gente. Me sigam no Instagram, Natália Borges com 2 S no final. Meu nome não tem 2 S, mas não tinha Natália Borges sem S disponível, né? Tem outra aí. Infelizmente tem outra aí. Vamos procurar ela para dar um cacete e tomar de volta. Sou consultora imobiliária, gente. Precisou de imóveis em Arapiraca, aluguel, venda. Estou à disposição. Me procurem. Tem muita novidade no meu perfil. Estou sempre trazendo coisas novas e tem novidades lá também. Tem treinamento, corretor. Acompanhe, fique por dentro. Estou ajudando vocês a melhorar na carreira de vocês e ter mais sucesso. Então, segue lá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lá tem um link também para o meu WhatsApp. Segue nas redes sociais. Instagram, @CidneyCalisto. Precisou falar comigo, só lá tem um link que já direciona para o meu WhatsApp. O bicho responde rápido, nunca vi não. O bicho é bom. Estamos tentando melhorar a cada dia. Pensou em financiamento, pensou em caixa, aí você lembra de mim, só vai falar com a gente vai tentar te dar a melhor assessoria possível. Agora lá vem ele. Eu sou Eduardo Albuquerque Imóveis no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Tem alguma rede social a mais? Facebook, LinkedIn. Facebook é Eduardo Albuquerque Imóveis também. O LinkedIn. LinkedIn eu não tenho, Twitter, nunca aprendi. Tá no Que Twitter. dessa Não, porque o Twitter dá muita confusão. Eu não gosto de tá. confusão, eu sou um cara pacífico, aí dá muita treta lá. Aí eu não tô também. Mas me segue lá, principalmente eu movimento muito meu Instagram e as outras redes eu vou movimentando também aos poucos. Se você tá procurando comprar seu imóvel na região de Maceió, capital e região metropolitana, principalmente se você quer vender seu imóvel, eu trabalho na Remax, a gente é especialista nisso. Se você quer vender seu imóvel, me procura e me segue lá que eu vou planejar algumas coisas aí com o Michel para levar o Steel Frame mais a fundo para Maceió e a gente vai passando as atualizações por lá. Interessante o que você falou aí agora, abrindo parênteses, você quer vender, né? Às vezes a gente foca no cliente da compra. na compra, Exato. mas não lembra do Eu fiquei vendedor. pensando nisso também. A gente é focado no cliente vendedor. O nosso principal cliente é cara, o vendedor. Tá com dificuldade de venda, procura você? Oxe, a gente botou a placa já com símbolo de vendido. Não é nem vende, é vendido já. E assim, né, Ciri, também só complementando aí o que o Eduardo falou, nós da Concretize, às vezes eu faço vários vídeos, né, Natália, lá, e aqueles vídeos eu faço para os clientes, mas eu faço também para os consultores imobiliários, para que eles conheçam o meu produto, né, que a maioria está nas minhas redes sociais. E assim, eu acho que um dos cases de sucesso da nossa construtora foi estar muito próximo do consultor imobiliário, porque hoje até então, dessas quase 100 casas, na verdade, eu tenho até o número, esse número eu tenho exato, só foi vendida por mim uma, porque foi um caso diferente. Então, o construtor constrói, o cliente vai olhar e o corretor é quem faz essa venda. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o consultor imobiliário. Eu acho que um dos cases de sucesso da gente foi sempre escutar e deixar a venda para quem está preparado para fazer a venda, né, Eduardo? Que é o consultor imobiliário.
Então vamos tirar E a foto. também falar do Papo Imobiliário, né? De você seguir no Instagram, Isso @Papo boa. Imobiliário Podcast. Seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube, assistir, dar o like, manda sugestões, feedbacks, que a gente precisa muito desse contato com vocês. Não deixem de fazer isso. E Dá o obrigada like no pela. vídeo, seguir, se inscrever. Instagram Manda também seguir. sugestões de pessoas que vocês querem ver por aqui, de temas que vocês querem que a gente aborde. Isso é muito importante, a gente precisa disso. Obrigada pela audiência e vamos para os próximos. Agora a foto.